Ok, vocês que têm Bíblia aí, queria compartilhar Miqueias. Abra lá, Miqueias, capítulo 6. Miqueias 6. Bênção. Miqueias, capítulo 6. Miqueias está questionando aí nesse texto, né, sobre o que o povo de Deus precisa fazer para agradar ao Senhor. Aí ele até questiona, né, de maneira irônica. Será que Deus precisa de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Ou darei o meu primogênito, né, pela minha transgressão, fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Então, nos versos, né, nos versos 6, ele faz esses questionamentos. Ele traz à tona uma, uma relação muito comum naquela época, né, em que ele profetizava a Israel, que era o que Israel sempre aprendeu e praticava continuamente, que era de levar sacrifícios ao templo para aplacar, né, a ira de Deus contra eles. Então era uma prática que se tornou comum, metódica, ritualística, cerimonial. E Israel pensava que fazendo sacrifícios e tudo, podia ficar, né, completamente relaxado, de consciência tranquila. Então, esse era o pensamento de Israel, continuamente oferecendo a Deus sacrifícios e provando dessas experiências que eram transitórias, temporárias, e que produzia ali uma paz, um resultado também transitório e temporário, nada definitivo, e era assim que Israel se relacionava com Deus. E aí, nesse texto, né, nos versículos 6 aí, 7, Miqueias, né, faz esses questionamentos irônicos. E aí, no verso 8, ele diz: Ele, Deus, né, Ele, Deus, te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Aí ele revela, né, para nós, traz para nós essa informação, que o próprio Deus declarou a Israel o que é bom e o que é que ele, o Senhor, pede de Israel, ou pede da igreja, ou pede dos eleitos, ou pede daqueles que são dele. Então, Deus declara, conversa, como eu costumo sempre falar, né, e ensinar, que tudo acontece porque Deus fala. Isso a gente aprendeu lá na matriz, no jardim, e que Deus governa tudo pela sua palavra, criou tudo pela sua palavra, ele conduz tudo pela sua palavra, e aqueles que são dele, os eleitos, ele também se relaciona com eles, se revela a eles por meio da palavra. Então aqui você vê Deus, mais uma vez, dentre tantas e tantas e tantas na Bíblia, Deus se dirigindo ao seu povo, ou de forma coletiva para o povo todo, ou de forma particular, privada, para alguém
né? Então, é assim que Deus age. Ele vem e se revela ao seu povo, fala com o seu povo, direciona o seu povo, pastoreia o seu povo, né? Então, Deus tem caminhos certos, apropriados, Deus tem propósitos, direcionamento, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a luz, né? Então, ele é o nosso norte, o nosso sul. Então, aqui você vê o profeta, né, trazendo essa revelação maravilhosa, dizendo: ele declarou a ti, né? Então, é o que ele diz aí: ele te declarou, ó homem. É Deus falando, né? É Deus agindo. Isso é muito bom. Deus não deixa o seu povo sem palavra. Então, e Deus declara aqui o que é bom e o que é que ele pede de ti. Então, Deus mostra para nós o que é bom, porque nós não sabemos o que é bom. Nós temos dificuldade com isso. O que é bom para nós pode não ser bom para Deus. Por isso, é o próprio Deus que diz o que é bom para nós. Porque o que Deus está dizendo, se é Ele que está dizendo o que é bom, é porque Ele não tem, não, como diz a palavra de Deus, não reside nele nada que não seja bom, mal, né? Então Ele diz o que é bom e é o que Ele pede de nós. E aí eu fico intrigado porque o que Ele pede de nós, olha aí, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com teu Deus. Ele pede de nós aquilo que eu, você e ninguém teria condições de dar a ele, de oferecer a ele, sem que primeiro ele desse a nós. Então, ele pede de nós justiça, misericórdia e humildade, né? Andar humildemente com ele. São atributos que só se encontram em Deus. Ele é a fonte disso aí que ele está dizendo que é bom. Então, ele está dizendo que é bom, mas o que ele está dizendo que é bom só se encontra neles. Só ele é a causa, a origem disso aí. Nós não temos nenhum desses três pedidos aí em nós. Nenhum ser humano é capaz de ter esses três atributos aí para oferecer a ele. Aí eu fico intrigado, né? Poxa, por que que Deus pede algo que eu, você e ninguém teríamos condições nenhuma de dar a ele? Que Deus estranho, né? Ele pede o que eu e você não temos ou não teríamos nunca condições de dar a ele. E outra informação interessante nisso aí é que se ele pede esses três atributos aí que eu e você não tínhamos condições de dar a ele, significa que não existe nada em nós, produzido por nós, que ele pudesse pedir porque fosse bom para ele e bom para nós. Não tem. Nós não temos absolutamente, não tínhamos antes de Cristo, antes da nossa conversão, da nossa salvação, nós não tínhamos nada para dar, para ele pedir de nós. E agora, depois, né, a gente descobre que se ele está pedindo esses três atributos,
de nós, de cada um de nós, né? Então, significa que é Ele mesmo que disponibilizou isso em nós. Ele pôs justiça, Ele pôs misericórdia e Ele pôs humildade. Ele põe aquilo que Ele mesmo quer de nós em nós. Isso é maravilhoso. Isso é uma teologia muito esquecida e muito pouco falada na igreja, né? De que é o próprio Deus que põe em nós o que Ele quer de nós. Então, é o próprio Deus que pede o que Ele quer. E Ele pede a nós para que a gente entenda que o que Deus pede de mim e de você, agora você tem. Agora você tem. Antes não tinha. Mas se Ele está pedindo, e é a nós que Ele pede isso, é porque Deus não pede em vão. Tudo que Ele pede tem propósito. E se tem propósito, é porque tem em nós. Nós temos estes recursos plantados em nós, colocados em nós, que precisam atender ao pedido de Deus. Então, presta atenção aí, ó. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar em humildade com Deus são atributos que Deus colocou em nossas vidas, portanto, são acessíveis a Deus e são acessíveis a nós. Nenhum de nós tem desculpa de dizer que não pode ser justo, não pode ser misericordioso e não pode ser humilde. Qualquer pessoa que é de Deus, eu tenho que olhar para o Alexandre, para o Alberto, para o Davi, eu tenho que olhar para todas as pessoas que são dele e ver com certeza absoluta de que em todas elas tem justiça, misericórdia e humildade. Oh, maravilha! Isso é tremendo, porque já deixa estipulado, já deixa padronizado que quem é de Deus recebeu de Deus esses três atributos: justiça, misericórdia e humildade. Se você é nascido de novo, tem Deus na sua vida, é convertido, você recebeu dele o que ele pede de você. E o que é que ele pede de você? Ele pede de você que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Se ele pede isso de você, coisas que antes dele na sua vida você não podia dar a ele, porque você não tinha nada disso, você estava morto nos seus delitos e pecados, mas agora você está vivo. E se você está vivo, ele agora está dizendo assim para você: ele declara a você, ó homem, o que é bom e o que é que ele pede de você. O que é que o que é bom na sua vida e o que é que ele pede de você. Que você ande na justiça, ame a misericórdia, é que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Se ele está pedindo isso, é porque ele pôs isso em você. E se ele pôs isso em você, é o que ele está pedindo de você. E se é assim o padrão, então o padrão é que em todos os cristãos na Terra, os que já viveram antes de nós, os que vivem hoje, os que vão viver no futuro, todos eles têm esses três atributos colocados por Deus em suas vidas. Isso é maravilhoso, porque aí me faz melhorar o meu relacionamento com as pessoas, com os cristãos, com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Eu tenho que entender isso, que quando eu estou em corpo, na igreja, em comunhão, né, ou numa igreja local, ou num campo missionário, numa equipe, em qualquer ambiente onde tem pluralidade cristã, eu tenho que ver os meus líderes, os membros da igreja, as mulheres, os homens, os jovens, os adolescentes, as crianças, eu tenho que ver toda essa comunidade como gente que tem pelo menos três atributos que Deus deu a elas
que estão nelas, que são para elas, e que Deus define que são bons, é o adjetivo de Deus, ele disse aí, são bons, são coisas boas, e é o que ele pede de cada uma delas, que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com seu Deus. Então, isso faz com que eu me relacione com toda a cristandade, em todo e qualquer lugar do mundo, como gente que eu vou encontrar esses três atributos. Eu tenho que olhar para a Neide, né? Eu tenho que olhar para a pastora Ione, aí, né, que chegou. Eu tenho que olhar para toda essa turma e ver que em todas elas que se dizem cristãs, eu vou encontrar esses três atributos. Oh, maravilha! É gente que vai ser justa, é gente que vai ser misericordiosa e é gente que vai andar humildemente com seu Deus. Se vai andar humildemente com Deus, tem que andar humildemente comigo. Tem que andar humildemente com gente. Se é gente que ama a misericórdia, é gente que tem que amar a misericórdia na minha vida, com os meus pecados, com as minhas fraquezas, com as minhas fragilidades. Então, o cristão tem que ter misericórdia do outro. O cristão tem que ter misericórdia da pessoa com quem ela convive, com quem ela anda. E ela tem que ser justa, ela não pode ser parcial nem injusta, porque isso não compete, isso não é bom. O que é bom é que ela tem que praticar a justiça, ela tem que praticar a justiça com quem ela anda, com quem ela convive. Oh, maravilha! Esses três atributos que Deus pede para ele, que a gente dê para ele, né? Que a gente pratique, que a gente exercite, e que ele diz que são bons, todos eles só podem ser vivenciados, experimentados, se tiver gente, se tiver um outro. Porque justiça só é justiça quando você tem relacionamento com alguém para praticar a justiça, para sofrer injustiça e retribuir com justiça. Misericórdia, você tem que ter gente para praticar a misericórdia. O que adianta você amar a misericórdia se você não se relaciona com gente, não interage com pessoas? Por isso, a justiça você precisa de alguém. A misericórdia você precisa de alguém para que tanto a justiça como a misericórdia sejam vivenciadas, né? Sejam substanciadas. E andar humildemente com Deus, humildade, andar em humildade, eu preciso de alguém. Se eu não tiver uma referência, um alguém para eu interagir, de que adianta a minha humildade? Eu vou ser humilde com a árvore? Eu vou ser humilde com uma montanha? Não faz sentido. A montanha não está nem aí para as minhas relações de humildade com ela. Eu preciso de outro ser humano para poder, então, expressar a humildade que Deus já colocou em mim. Então, eu gosto disso porque o que o profeta Miqueias está pedindo aí para Israel, para o seu povo, é exatamente isso. Olha, o que é bom e o que é que Deus pede de vocês é que vocês pratiquem, vivam, sejam esses três atributos. E para vivê-los na integralidade deles, na essência, a gente precisa de gente. Oh, maravilha! A gente precisa de líderes, nós precisamos de equipe, nós precisamos de corpo de Cristo, nós precisamos de gente. Porque senão esses três atributos nunca serão bons e nós nunca teremos para dar, porque nós não convivemos com gente. Por isso que é extremamente necessário que a gente não deixe ninguém que é nascido de novo isolado, à parte, marginalizado, distanciado, isolado, separado, esquecido. Mesmo que ele não queira, a gente tem que pegar no pé dessa turma, dizer, não, meu irmão, Deus pôs três coisas em você aí que só fazem sentido se você se relacionar com gente.
E é o que ele pede de você. Então, eu não posso deixar você parado, isolado, afastado, distante, revoltado com a igreja e não querer mais congregar, porque não pode, meu irmão. Você precisa estar em movimento, em relacionamento, para ser puxado a orelha, para puxar a orelha de alguém, para exercer justiça, para praticar justiça, para amar misericórdia, cuidar de gente, servir gente, lavar os pés de alguém, abaixar a cabeça, levar paulada. Mas você precisa também andar humildemente com as pessoas. Você precisa de gente para que essas três coisas que Deus pede, esses três atributos, possam ser respondidos. Estão entendendo ou não o que eu estou dizendo? Está claro aí? Para mim está muito claro isso. Deus é joia. Deus põe em nós, porque eu e você não tínhamos nenhum desses atributos, e eu e você não poderíamos ter nada disso. Eu e você não poderíamos ter nada de bom em nós que Deus pudesse pedir de nós. Então, se você hoje tem algo de bom e é o que Deus pede de você, é porque foi Ele mesmo que pôs isso em você. Ele põe aquilo que Ele pede de bom em nós, para Ele. Então, foi Ele que pôs isso. Se Ele pôs isso, né, de bom em nós, para que a gente cuidasse disso. Se ele pôs justiça e agora ele diz que e o que eu te peço é que você pratique a justiça, ele pôs a justiça e quer que eu pratique a justiça. Praticar a justiça significa vivê-la, respirá-la, exercitá-la, aprimorá-la, praticá-la em todo e qualquer ambiente, com toda e qualquer pessoa, em toda e qualquer circunstância. Eu tenho que praticar a justiça. Eu tenho que ser justo quando eu estou com muita gente, com uma pessoa, quando eu estou sozinho. Eu tenho que ser justo com os meus olhos, com o meu coração, com o meu ouvido, com o meu bolso, com o meu dinheiro. Eu tenho que ser honesto com o meu corpo, com o meu tempo, com os meus dons. Eu tenho que praticar a justiça o tempo todo. Eu não posso me furtar de não praticar a justiça. Eu tenho que praticá-la. E quando eu faço isso, eu estou agradando aquele que pôs a justiça em mim e que pede ela. Oh, maravilha! Isso é bem claro. E se ele quer que eu ame a misericórdia, então eu tenho que praticar essa misericórdia, eu tenho que ser amigo da misericórdia, eu tenho que tomar aquele cuidado lá da parábola do samaritano, né? Que tinha lá o doente lá, né? Do bom samaritano, uma pessoa caída na beira da estrada, e passa o religioso, não vê, passa de longe, passa um outro e deixa de lado, e vem, mas aí vem um, né, que passa lá e para o seu caminho, muda a sua agenda, enfia a mão no bolso para cuidar daquela pessoa, dedica tempo, toca nela, cuida dela, serve ela, move ela daquele lugar, leva ela para outro lugar, põe ela num lugar apropriado, alimenta ela, cuida dela, gasta dinheiro com ela para que ela se recupere. E aí vem a palavra e diz: quem foi o próximo dessa pessoa? Quem agiu de misericórdia para com ela? Oh, maravilha! Independente de quem seja, quem a gente encontra pelo caminho, os outros não deram misericórdia porque não tiveram, não receberam. Mas tem gente que tem misericórdia porque recebe misericórdia. E eu vou até falar algo aqui, né, que pode ser estranho, mas tem gente que ama a misericórdia e exerce a misericórdia com muita qualidade e que não são presbiterianos, não são assembleianos, não são batistas, não são de igreja nenhuma, né? Mas eles receberam do Senhor misericórdia e hoje eles amam a misericórdia.
e eles estão praticando a misericórdia, porque eles amam estar com gente, cuidar de gente, investir em gente. Isso é maravilhoso, né? Da gente ver cristãos com um coração misericordioso, dado, né? Que passa necessidade, tira da sua casa e vai lá e dá para outros, né? Eu falo, uau, que bênção, né? Um dos lugares aonde eu fui treinado a experimentar misericórdia assim, numa escala tão profunda, foi em Moçambique, né? Eu cheguei em Moçambique na época da guerra, havia muita fome e miséria no país todo, em 91, e eu lembro que uma das primeiras viagens que a gente fez para conhecer a igreja com a qual nós trabalhávamos em Moçambique, a Igreja Evangélica de Cristo em Moçambique. Então, eu e Rosimeire morávamos lá na Beira, né, e nós fomos em Mafambice, uma cidade a 50 quilômetros da Beira, e nós fomos num domingo lá para conhecer a igreja que nós iríamos estar ajudando, fortalecendo, treinando. E eu e Rose, né, com roupa, vestidos, sapato, né, roupa, lá participando do culto, e a igreja quase que nua, né, porque não tinha roupa, era guerra. As crianças com uma peça de roupa, as mamãs com capulana cobrindo a parte de baixo, mas os seios de fora, né? As mamãs que davam mamar para as crianças, os homens com uma calça ou uma bermuda, né? E uma camisa, às vezes, sem botão ali amarrada. Então, uma igreja seminua, por falta de roupa, sem miséria, né? Guerras ali, pouca comida, muita escassez. E lá vai eu e Rosimeire visitar essa igreja. Eu preguei. Até hoje eu lembro do texto que eu preguei lá em Mafambice, naquele dia, né? Que eu preguei sobre o amor de Deus, que era a única coisa que a gente tinha para poder dar naquele contexto em que nós vivíamos lá. Eu disse, olha, o moçambicano pode não ter roupa, pode não ter comida, pode não ter dinheiro para dar para as pessoas com quem elas convivem, mas se você nasceu de novo e tem Jesus, você pode dar amor. E Moçambique pode não ter farinha, pode não ter carne, pode não ter comida, mas se tiver amor dos cristãos que aqui estão, isso já vai fazer muita diferença nesse país. Então, essa foi a mensagem que eu preguei lá em Mafambice naquele dia. E aí, antes de terminar o culto, eles pediram eu e Rosimeire para ficarmos em pé lá na frente. E, de repente, a igreja quase toda saiu, né? Saiu lá pela porta, né? E ficaram lá fora, e eu lá na frente com a Rose e os líderes da igreja assim perto da gente, a igreja quase que vazia, todo mundo saiu, eu achei aquilo estranho, sem entender. Eu tinha uns 2 ou 3 meses só em Moçambique, e de repente eles começam a entrar na igreja trazendo galinha, trazendo mandioca, trazendo batata doce, trazendo cana, trazendo preá, né, o porquinho da Índia, né, trouxeram para nós. Galinha, né, que não era grande, mas era pequenininha, assim, mas trazendo galinha. Trouxeram esteiras, né, trouxeram um monte de coisas ali, banana, frutas, e foram colocando ali nos meus pés e da Rose ali na frente da igreja. Aquilo, meu coração, depois eu tive que levar tudo isso para a beira, eles amarraram, fizeram um jeito lá, a gente pegou chapa, porque não tinha carro, né? A gente pegou chapa e fomos para a beira e levamos isso.
E era muita coisa, e lá na beira eu tive que pegar muito dessas coisas, distribuir entre os nossos amigos da equipe, missionários americanos, né, brasileiros, fui distribuindo e tudo para os vizinhos e tal, porque era muita coisa. E aquilo marcou meu coração. Falei, gente, esse povo está praticando misericórdia comigo e com a Rosa, e eu estou aqui nesse país, o mais pobre do mundo naquela época, para pregar o evangelho, e eu estou recebendo essa demonstração de gente que está amando a misericórdia. E se eles estão amando é porque Deus colocou nele. E eles agora estão praticando aquilo que eles receberam do Senhor. E aquilo marcou minha vida. Marcou tanto que até agora, até hoje, tantos anos depois, eu estou compartilhando com vocês aqui de gente que recebeu misericórdia e amou a misericórdia, porque elas nos amaram, nos abençoaram, cuidaram da gente, não deixaram faltar nada. A Rose ficou grávida lá em Quelimane, né, no interior de Moçambique, da Andressa, e estava em guerra o país ainda. E eu procurava carne para comprar em Moçambique e não tinha. A Rose passou a gravidez da Andressa só comendo galinha, né? E eu querendo comprar e nada. E os crentes da igreja, os meus alunos lá em Quelimane, sabendo dessa nossa luta para colocar proteína para a Rose comer proteína, eles saíram no final da tarde, lembrando que ali naquela região ali, próximo de Quelimane, era perigoso, havia guerras, né, ataques. E eles foram no mato caçar um javali, mataram um javali lá no meio do mato, esquartejaram o javali, colocaram no saco e levaram à noite lá em casa. Bateram na porta, eu abri, eles trazendo javali para a Rose comer. Né? A Rose já estava até deitada e tudo, eu recebi um javali. No dia seguinte, a Rose comeu carne de javali, né? Porque os irmãos da igreja correram o risco, foram buscar javali para os missionários que estavam ali amando eles, servindo, né, interagindo com eles, e eles praticaram a misericórdia, foram lá e nos amaram, correndo esse risco. Então, a igreja é assim. Deus põe misericórdia nas nossas vidas e, de repente, a gente começa a amar a misericórdia, amar gente, servir gente, se arriscar por gente. Eu peguei minha esposa e nos arriscamos, largamos tudo no Brasil para ir para a África, cuidar de um povo no meio de guerra, de morte. Eu quase morri lá no interior, num ataque, e tudo por misericórdia, por amor a Deus. Quantas coisas você já fez por misericórdia de alguém? Quantas vezes você fez coisas que sem Deus na sua vida você não faria nunca, mas agora com Deus na sua vida você faz? A Ivone e o Davi, que estavam na Califórnia, né? Lá vivendo lá e tudo, de repente Deus muda tudo e eles saem tudo, agora estão aí na África felizes, pegando malária, lutando, às vezes sustentam pouco, mas eles estão aí fiéis, amando a misericórdia. Quantas vezes o Davi, né, tem que sair de madrugada para pegar a gente, pôr no carro e levar para o hospital, né? Mulheres que estão dando à luz e o Davi tem que ir lá socorrer, pôr no carro e levar para o hospital, né? Pessoas sofrendo, é assim, amando a misericórdia. E se eu pudesse abrir aqui para vocês contarem as experiências de vocês com alguém, porque amaram a misericórdia, vocês vão contar coisas tremendas. Como eu estou contando algumas, eu sei que vocês teriam muitas histórias. Para um pouquinho para pensar quantas vezes você amou a misericórdia. E você só pode amar a misericórdia interagindo com alguém, praticando com alguém, servindo alguém. Eu tenho certeza que todos os cristãos na Terra que são verdadeiramente convertidos têm muita história
como as minhas, vocês e tantos outros têm tantas histórias para contar. A irmã Ione, lá no interior do Nordeste, lá na Bahia, quantas experiências ela deve ter por ter amado a misericórdia, né? E é assim que funciona, né? A Grace Leme também, todos nós que estamos aqui. E por quê? Porque Deus pôs isso em nós. E agora ele fala, olha, o que é bom e o que é que eu peço de você é que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Oh, maravilha! Né? São 3 atributos que ele pôs que estão disponíveis em nós e que são necessários na nossa caminhada até a volta de Cristo. Eu preciso de gente para praticar esses 3 atributos. Israel precisava praticar esses 3 atributos em meio a todos os seus vizinhos, mesmo os inimigos, com todo Israel. E a igreja agora, é isso que Deus pede da igreja. Eu gosto disso. Gente, Deus não pede das igrejas na terra dinheiro, templo grande, estrutura. Deus não pede das igrejas aquele império, aquela estrutura. Deus não pede da igreja doutrina. Deus não pede da igreja cultos. Deus não pede da igreja desafios, campanhas. Vamos fazer isso, campanha daquilo. Gente, Deus não pede da igreja agenda. Deus não pede da igreja essa muvuca toda aí. Deus não pede da igreja cultos online, Instagram, Facebook. Deus não pede da igreja essa parafernália, nada. Deus não pede da igreja templo grande, mega templo. Gente, para com isso. Isso é uma vida neurastênica terrível. A única coisa que Deus pede, e Miqueias diz aqui, o que é bom e o que é que Deus pede de você? Deus pede da igreja brasileira, da igreja americana, da igreja na Bahia, da igreja em Moçambique, da igreja na Ásia, na Índia, em qualquer lugar, em todas as culturas, em todos os tempos. O que Deus pede da igreja lá naquela época de Miqueias, o que ele pede na época de Jesus, na igreja primitiva de Atos, na igreja dos primeiros séculos, na igreja medieval, na igreja reformada, na época da reforma, na igreja pós-reforma, na igreja desse milênio que nós estamos vivendo, e o que Deus vai pedir da igreja que vai nascer daqui a 50 anos, do que a 100 anos para os meus netos, bisnetos, seja lá para quem for, o que Deus pede, e pediu, pede e vai pedir, é que a igreja pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Oh, maravilha! Isso mantém a gente na lucidez. Eu, como pastor, como líder, não quero perder essa lucidez de querer ficar oferecendo a Deus o que Ele não está pedindo. Já pensou quanta besteira a gente faz na vida de querer oferecer para Deus o que Ele nunca pediu? E olha o que tem de pastor, de igreja, de gente querendo oferecer para Deus o que Ele nunca pediu. Isso gera depressão na gente, fobias. Isso tira toda a nossa alegria, drena de nós tudo que a gente tem de melhor para dar ao Senhor. Oh, maravilha! A gente só precisa dar para Deus o que Ele realmente pede da gente. E é interessante, que eu gosto nesse texto, é que esses 3 atributos que Ele pede para nós são 3 atributos que você não pode pegar nenhum deles sozinho assim e entregar ele para Deus, porque não é assim que funciona e Deus não quer isso. O que Ele está pedindo, esses 3 atributos, só pode glorificá-los se você praticá-los com alguém. Para eu entregar justiça, misericórdia e humildade para Deus, que é o que Ele pede de nós, eu só posso fazer isso se eu viver com alguém, me relacionar com alguém, servir alguém, estar com alguém. Porque se eu não tiver com ninguém, esses 3 atributos não podem ser entregues a Deus. Para eu entregar justiça, misericórdia e humildade, eu preciso de gente.
Eu preciso estar com o corpo de Cristo, eu preciso estar em vida inter, né, relacional com alguém, senão não faz sentido. Isso nunca vai agradar a Deus, nunca vai glorificá-lo. A minha justiça, para ser entregue a Deus, tem que ter gente para que eu pratique a justiça. Negar a mim mesmo, perdoar quem precisa de perdão, servir alguém, cuidar de alguém, lutar por alguém. Então, eu preciso de alguém para ser justo. Eu preciso de alguém necessitado, carente, com dor, com sofrimento, para eu amar, para eu ter misericórdia por essa pessoa. Se eu não tiver gente assim, de que vale a misericórdia? A misericórdia nunca vai ser aprimorada em mim se eu ficar isolado, se eu odiar gente, se eu maltratar gente, se eu fugir de gente. Tem crente aí que diz com a boca cheia, né? Ah, eu não gosto de gente. Como isso? Como é que você vai praticar, amar a misericórdia se você não gosta de gente? Né? Eu conheci missionários em Moçambique que falavam para mim, e que até hoje eles estão ainda aí em Moçambique, mas eu fui lá na casa de alguns missionários em Moçambique e eles me disseram assim, pastor Labeno, eu moçambicano aqui na minha casa é da porta para fora, eu nunca deixo um moçambicano entrar na minha casa. Eu falei, mas então, o que ele está fazendo lá? E domingo ele vai para frente da igreja pregar para esses moçambicanos sobre o amor de Deus, sobre a justiça, a misericórdia e a humildade. Como? Mas está lá, tirando a lã das ovelhas e enriquecendo no Brasil. Mas está usando o moçambicano. E diz que é missionário. E chora, e canta, e dança. Mas ele falou na minha frente, na casa dele, moçambicano aqui não entra na minha casa. Eu recebo eles ali na porta, converso com eles na porta e da porta para fora. Eu falei, misericórdia, Jesus, como isso é possível? E Miqueias, como fica na vida desse cara? Então, meu irmão, esses três atributos só têm sentido se praticados. E para praticar tem que ter gente. Então, a palavra de Deus para nós nessa tarde é: Deus tem pedido a você aquilo que Ele já deu a você. O que Deus está pedindo é algo que você tem condições de dar a Ele. Ele nunca pediria a você o que Ele não te deu. Se você consegue se ver como alguém de quem Deus está pedindo alguma coisa, louvado seja Deus. É prova de que você nasceu de novo, porque se você nasceu de novo, você está ouvindo o que Ele está te pedindo. Não precisa a igreja falar para você, porque você sabe que você tem que ser justo, ser misericordioso e ser humilde, porque são os três atributos que Deus pede daqueles que são dele. E eu louvo a Deus se você está entendendo isso, porque é prova de que você nasceu de novo. E você, se você está ouvindo e entendendo esses três pedidos, você não é um crente perdido nesse mundo, desorientado, sem saber o que fazer, sem saber como lidar com o seu dinheiro, com o seu tempo, com o seu casamento, sua família, suas enfermidades, seu diploma de faculdade. Porque se você ouve e entende esses três pedidos que Miqueias menciona aqui, meu irmão, você está muito bem. Você sabe o que fazer da sua vida. Você sabe as decisões que você tem que tomar. Quem está perdido, desorientado, crente que não sabe o que fazer, é porque não entendeu e não ouve, não discerne esses três pedidos aí que Deus pede. Por isso fica igual barata tonta. Mas quem entende os pedidos é gente que sabe como viver a vida cristã aqui na Terra. É gente que sabe viver em Edéia, é gente que sabe viver em Goiânia, Pontalina, Moçambique, Bahia, Vanduzi, Estados Unidos, em qualquer lugar, eles sabem.
Se eu for para os Estados Unidos, eu sei o que eu tenho que fazer lá. Tenho que responder. Eu tenho que dar para Deus o que Ele pede de mim. E o que Ele pede de mim lá é que eu pratique a justiça lá, que eu ame a misericórdia lá e que eu ande humildemente com Deus lá. Deus quer isso em Edéia. Deus quer que você pratique a justiça em Edéia, que você ame a misericórdia em Edéia, que você ande humildemente com teu Deus. E para fazer isso em Edéia, você tem que ter gente, se envolver com gente, relacionar com gente, para que a justiça seja vista, a misericórdia seja praticada, amada, vivenciada, e a humildade exale nos nossos relacionamentos. Oh, maravilha! A igreja que está plantada em Vanduze, né, aí no interior, a igreja de Vanduze é uma igreja que não pode viver como uma igreja como tantas outras, perdida, desorientada, que não sabe o que pregar, não sabe o que cantar, não sabe o que fazer. A igreja de Vanduze, ela já sabe que ela tem que ocupar seu tempo, seu espaço em Vanduze como uma igreja que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Os missionários do Pronace que estão em Moçambique, todo o Pronace de Moçambique, brasileiros e moçambicanos, tem que viver do mesmo jeito. O que Deus pede do Pronace em Moçambique? Deus pede do Pronace em Moçambique que ele pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Oh, maravilha! Bênção! O que Deus pede das igrejas presbiterianas no Brasil e no mundo todo? Das igrejas batistas, dos pastores e dos líderes. O que Deus pede das igrejas todas? Que elas pratiquem a justiça, amem a misericórdia e andem humildemente com seu Deus. Para isso, essas igrejas precisam do quê? Simplesmente de gente. E abrir mão dessas parafernálias todas que as igrejas pensam que Deus se agrada e Deus quer isso. Amém, gente. Eu fico triste com isso. Que Deus nos livre disso. Amém? Bênção. Eu estou entendendo. Você está entendendo? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para falar sobre o que nós comentamos hoje aqui? Você foi achado por essa palavra? Algo falou aí ao seu coração? Esse é o tempo para a gente compartilhar. Se alguém tem algo para falar, que fale. Ninguém tem nada para falar? Uau! Eu fico assim perplexo com esse povo, viu? Eu estou aqui com meu coração queimando e esse povo está aí, desse jeito aí. Amém. O que eu achei interessante e fantástico que você falou, que nós não temos nada em nós para Deus pedir, e tudo que Ele pede é algo que Ele já deu. Então, assim, fantástico, nós não temos nenhuma desculpa diante de Deus de não praticar a justiça, de não amar a misericórdia, porque tudo que Ele pede, nós somos capazes de fazer. Então, isso mexe muito conosco, não há nenhuma justificativa para nós não sermos humildes, para nós não praticar a misericórdia e também amar a justiça, né? Praticar a justiça, amar a misericórdia e ser humilde. Então, isso é uma coisa que tem que lembrar sempre, a gente tem que estar acordando, lembrando disso, porque tudo que nós vamos fazer aqui nessa terra, Deus já deu para nós, então não tem desculpa, nós não somos vazios de nada. Então, é isso que eu quero deixar. Eu quero deixar isso. E não tem outro modo de expressar isso ou viver isso se não for o outro. Se não tiver o outro, não tem como nós realizarmos isso, expressarmos esse amor de Deus, essa misericórdia, tudo isso. Só podemos fazer quando existe o outro na nossa vida. E se nós não buscamos relacionamentos, buscamos o outro, como que vamos fazer isso? Exatamente. Por isso que, voltando aqui à igreja, a mesa do Senhor, a ceia, é um dos lugares mais adequados para a gente praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Porque nós temos que entender que a mesa do Senhor é a mesa de tudo isso.
né? A mesa do Senhor, em muitos lugares, para muitos cristãos, ela não precisa da justiça, nem da misericórdia, nem da humildade, porque eles não deixam ninguém chegar na ceia, nem sentar à mesa que não seja do agrado deles, né? Na concepção deles. Então, eu gosto da figura da ceia, porque ela é um dos lugares que mais exemplifica o que Miqueias, né, nos ensina aqui hoje. A ceia é o lugar da justiça, da misericórdia e da humildade, da gente comer com quem eu e você nunca comeríamos e nem beber com quem eu e você nunca beberíamos. Mas eu tenho que estar lá, eu tenho que ser cordeiro, eu tenho que comer, beber, sentar, conversar, interagir com gente que eu nunca levaria para a ceia, mas que estão lá. E que se estão lá, tem que comer com a gente, beber com a gente. Isso é bênção. Louvado seja Deus por isso. Amém? Bênção? Amém. Amém. Então, pastor, por que que isso é tão difícil para ser praticado? É uma questão do coração, é o coração que resiste tudo isso que já foi depositado, porque não é tão comum, né? Mesmo na igreja. É o lugar mais difícil disso acontecer no meio da igreja, né? No meio do povo de Deus. Por isso que Miqueias, lá no capítulo 6, está falando para Israel, puxando a orelha de Israel, porque é sempre dentro de Israel que fica sempre tudo mais difícil. É sempre dentro da igreja que tudo fica mais difícil. E dentro da igreja é começando dos próprios líderes, né, que é sempre mais difícil, né? Eu posso dizer de experiência própria que dentro da igreja o lugar mais difícil da gente encontrar justiça, misericórdia e humildade é na liderança. São nos oficiais da igreja, nos professores, nos líderes. É a turminha mais difícil. Tem líder soberbo, tem líder que não aceita puxão de orelha, tem líder que não aceita nenhuma injustiça contra ele, né? E aí ele fica rebelde, duro. Então, é assim, sempre foi assim, vai continuar assim. Mas essa palavra de hoje, Rosângela, é para manter a gente na lucidez. Se eu e você entendermos e nos unirmos, ficarmos juntos, a gente pode fazer esses três atributos acontecer com quem a gente caminha, com quem a gente anda. Por isso que eu estou chamando a comunidade aqui nossa, né, poimênica, para pegar isso e praticar isso e viver isso. Se a gente conseguir isso, já é um grande progresso. Mas é difícil, não é fácil. Nosso coração endurece, né? Nós somos vaidosos, nós somos soberbos, nós somos duros. A gente pensa que a gente está certo e que o outro está errado. A gente pensa que o que a gente faz é melhor do que o outro. Então, nós somos assim. E Deus não quer isso. Deus está mexendo com a gente, consertando, bagunçando a gente para a gente ficar do jeito que Ele quer que a gente fique. Amém? Amém. Bênção. Só pela graça. Ok, gente. Bênção. Vamos concluir aqui. Uma semana abençoada para vocês. Daqui 15 dias, se Deus quiser e Ele quer, a gente se encontra, né? E espero que no próximo encontro a gente tenha mais pessoas que já estão aqui na comunidade para participarem. E se vocês têm pessoas que vocês querem convidar para estar na Poimênica, é só me passar o nome delas, porque só eu é que posso incluir essa turma na comunidade. Então, quando você tiver alguém aí, mas põe gente aqui para participar, viu? Não é para encher a sala e ficar oculto, não. Essa sala aqui não chama comunidade 007, não. Aqui, 007 é gente disfarçada aqui, eu não estou nem vendo a carinha deles aqui.
Ok? Então, é comunidade poimênica, é de gente que quer pastorear e ser pastoreado. Por isso chama poimênica. Gente que aceita o pastoreio e gente que quer se comprometer em ser e também em pastorear gente. Então, o texto de Miqueias é um texto bem apropriado para a nossa comunidade poimênica, né? De gente que quer praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus. Ok? Boa semana, então, para todos. Fiquem firmes. Deus abençoe suas vidas. Eu gostaria que o Alexandre, né, orasse, nos despedindo e para que a palavra de hoje gere propósitos na nossa vida. Então, após a oração do Alexandre, estão todos livres e que Deus abençoe a todos. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por essa tarde, onde mais uma vez o Senhor nos proporcionou o privilégio de poder ouvir a tua palavra e sermos edificados pelo Senhor. Ó Deus, que Jesus, essa palavra não fique apenas guardada em nós, mas que ela seja transmitida, ela seja vivenciada, ela seja evidenciada em nossas ações, no relacionar com o outro, ó Pai, na nossa vida comunitária. Ajude a tua igreja, aonde ele estiver agora, ó Deus, a viver o que o Senhor acabou de dizer aqui, a praticarmos a justiça, a amarmos a misericórdia e a andarmos humildemente com o Senhor. Ó Deus, que sejam atributos que não apenas sejamos conhecidos porque as pessoas ouviram falar que tínhamos, mas porque as pessoas serão impactadas pela vivência de tais verdades através de nós. Amém. Por isso, aplica em nós esta palavra, levanta a tua igreja, levanta o teu povo, que a partir desse grupo, milhões e milhões de pessoas sejam impactadas com a vivência real do teu evangelho, impactadas de viver tudo aquilo que o Senhor já depositou em nosso coração. Nos dê coragem, compromisso e nos dê, acima de tudo, amor, para que tudo o que fizermos, seja em palavra ou em ação, que façamos em nome do Senhor Jesus, sempre, ó Deus, praticando a tua justiça, amando a tua misericórdia e andando humildemente com o Senhor. Que assim seja em nós e através de nós. É a nossa oração em teu nome. Amém. Amém. Gente, o Alexandre gravou, então depois você pode assistir e pega o link e manda para a sua rede social, para os seus amigos, parentes. Né? Se você é da esquerda, manda para os da direita. Se você é da direita, manda para os da esquerda. Faz o que você quiser, mas manda. Né? Amém? E compartilha com alguém, dá um testemunho, escreve aí, olha, eu ouvi essa palavra, bênção, e reproduz ela. Vamos fazer ela ecoar, ok? Não fica quieto, não. Ouviu, foi abençoado, entendeu? Espalhe, tá bom? Um abraço, queridos. Deus abençoe. Boa semana para todos. Fiquem em paz. Tchau.